Chegamos ao final da lição desta semana. Nesta semana, recebemos uma excelente notícia, uma boa nova, uma notícia que nos dá alegria, que nos dá tranquilidade, uma notícia que nos dá paz. A notícia do juízo, a notícia do juízo final. Contrariamente ao que muitos pensam, o juízo final não é um juízo de destruição. É um juízo de destruição, sim, para os maus e para Satanás e para seus anjos. É um destino, é um juízo de destruição para o mal em todas as suas formas. Mas é um juízo também de absolvição, de justificação para aqueles que estiverem associados com o Senhor Jesus. O que nós aprendemos nesta semana? Primeiramente, irmãos, aprendemos que estamos vivendo numa época de juízo. Apocalipse 14, verso 7 diz assim: é chegada a hora do juízo. Isso quer dizer, o juízo está vindo, o juízo chegou. Na verdade, vamos ver ainda na lição da semana que vem, esse juízo já começou. Mas ainda, irmãos, os destinos eternos serão decididos nesse juízo. O destino eterno para o bem ou o destino eterno para o mal. Devemos nos posicionar. Essa é uma decisão pessoal, urgente e eterna. É uma decisão que tem efeitos eternos. Ou estarmos salvos para a vida eterna, ou sermos extintos com Satanás e seus anjos. Para isso, irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender e abandonar o pecado. Nos apoderar do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo e vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Com total obediência, total lealdade ao Senhor Deus. Claro, irmãos, que não conseguimos ter lealdade e obediência absoluta. Vivemos num mundo de pecado, mas temos que nos esforçar para fazer o máximo que é possível. Como a Bíblia diz, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós devemos ser perfeitos enquanto humanos, assim como Deus é perfeito enquanto Deus. Outro ponto importante que aprendemos com o juízo e aprendemos nesta semana é que não precisamos ter medo do juízo. O Senhor Jesus é o juiz, Deus Pai é o juiz, mas o Senhor Jesus também é nosso advogado de defesa. 1 João 2:1 nos dá uma tranquilidade. Diz assim: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O texto mais completo diz assim: eu falo todas essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. É o Senhor Jesus, é o nosso advogado. E ele fez tudo para nos salvar. O Senhor Deus fez tudo para nos salvar. O Senhor Jesus fez assim. Deu a sua vida, como vemos lá em Filipenses 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou tomando a forma de homem, sujeito à morte, morte de cruz. Para quê, irmãos? Para nos salvar. Outra coisa que aprendemos com essa boa nova do juízo é o que Cristo é o vencedor e no final será honrado. Satanás será extinto, irmãos. O mal será extinto. Os justos, aqueles justificados pelo Senhor Jesus Cristo, serão redimidos para a vida eterna. Apocalipse 5:12 diz assim: milhões e milhões e milhares estarão cantando. Uma população incontável, irmãos, estará cantando. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Como eu disse no estudo dessa semana, eu quero estar nesse coral, irmãos. Quero que vocês estejam nesse coral. Nós temos que estar nesse coral. Ainda Apocalipse 13:14 diz o seguinte: toda a criatura dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O caráter de Deus é vindicado para toda a eternidade. Não haverá dúvida com relação ao caráter de Deus. Deus mostrou isso na cruz do Calvário através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus dá a cada um de nós a possibilidade da salvação.
A boa notícia do juízo, irmãos. Qual é a boa notícia desse juízo final? O bem estará consolidado para toda a eternidade. Não vai haver mais a possibilidade de entrada do mal. Cristo e os justificados pela fé vão viver pela eternidade. Mais ainda, o mal será extinto. Esse é o Evangelho eterno, irmãos, o Evangelho de salvação, o Evangelho que o Senhor Deus proveu na sua mente antes da fundação desse mundo. Com qual objetivo? Nos salvar. Quero dizer novamente, qual é o negócio de Deus, irmãos? O negócio de Deus é salvar. Salvar a mim e salvar a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, então. Eu quero agradecer a Deus pelo estudo da lição desta semana. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela orientação que encontramos na Tua palavra com relação ao futuro. Muito obrigado, Senhor, pela orientação que encontramos com relação ao juízo final e um juízo que vai ser em favor dos santos, em favor daqueles que estão do Teu lado. Um juízo onde o nosso Senhor Jesus, que foi sacrificado na cruz, será o nosso advogado de defesa. E nisso nós temos certeza, Senhor, Ele fará todo o possível para nos justificar. Que Deus nos abençoe, que possamos assumir a nossa posição juntamente com o Senhor Jesus, viver de acordo com a sua vontade e estarmos tranquilos, esperando a volta do Senhor Jesus e esperando o juízo, um juízo que será bom para nós, que será bom para os filhos de Deus. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, quero desejar um sábado feliz, uma escola sabatina feliz, produtiva, um encontro feliz com os irmãos na igreja, com as famílias. Deus abençoe a todos neste sábado.